Você já se pegou dizendo sim, quando lá no fundo, tudo em você gritava não? Ou talvez mudou seus planos, sua opinião, ou até mesmo seus sonhos, só para agradar alguém? Se isso soa familiar, então este vídeo é para você. Hoje vamos falar sobre 15 sinais alarmantes de que você está se perdendo para agradar os outros. E o mais interessante, vamos analisar esse problema sob a ótica do estoicismo. Isso mesmo, aquela filosofia antiga que é mais atual do que nunca. Fique até o fim, pois os últimos sinais são os mais sutis, mas também os mais destrutivos. E o conhecimento é o primeiro passo para retomar o controle da sua vida. Mas espere aí. O que os severos gregos e romanos de toga têm a ver com isso? A resposta é simples. O estoicismo não é sobre ter uma cara de pedra ou reprimir emoções. É uma filosofia prática que ensina como viver uma vida feliz e com propósito, apesar de todo o caos ao nosso redor. A ideia central do estoicismo é distinguir entre aquilo que podemos controlar e aquilo que não podemos. Não controlamos o tempo, a opinião dos outros ou o trânsito, mas controlamos 100% nossos próprios pensamentos, reações e decisões. E sabe o que acontece quando nos perdemos de nós mesmos? Nós entregamos esse controle a outras pessoas, voluntariamente. Vamos ver como isso se manifesta na prática. Vamos começar pelo mais comum e, à primeira vista, inofensivo. A este conjunto de sinais chamaremos de Síndrome da Eterna Concordância. Parece familiar, não parece? Esta é a armadilha em que caem as pessoas mais bondosas e prestativas. O primeiro e principal sintoma é que você simplesmente não consegue dizer não. Um colega pede-lhe para ficar depois do trabalho e ajudar com o relatório dele. Você concorda, mesmo tendo seus próprios planos. Um amigo convida para um encontro ao qual você realmente não quer ir. Você suspira fundo, mas vai. Cada sim dito a outra pessoa contra a sua vontade é um alto e claro não que você diz a si mesmo, aos seus desejos e ao seu tempo. E não para por aí. Você começa a pedir desculpa por tudo e mais alguma coisa, mesmo por aquilo em que não tem culpa nenhuma. Pede desculpa pela sua opinião, pelos seus sentimentos, por simplesmente ocupar o seu espaço neste mundo. Por trás disso, esconde-se um medo pânico, o medo de desiludir, o medo de parecer egoísta, o medo de qualquer conflito, por mais insignificante que seja. É mais fácil para você ficar calado e aguentar, do que simplesmente defender a sua posição com calma. Imagine uma situação clássica no trabalho. O seu colega sai mais cedo novamente, deixando-lhe a sua parte do projeto com um sorriso. Ele diz algo como: "Você dá conta, você é melhor nisso." E você acena com a cabeça em silêncio. Por dentro, tudo ferve com a injustiça. Mas você tem medo de estragar a relação, de parecer um mau jogador de equipa. E lá está você, mais uma vez, a trabalhar até tarde, a fazer o trabalho dos outros, sentindo-se usado e completamente esgotado. Por que isso é tão destrutivo? Porque ao tentar controlar a opinião alheia sobre você, você perde completamente o controle sobre a única coisa que realmente pode controlar: as suas próprias decisões. Você entrega as chaves da sua paz de espírito nas mãos dos outros. Um estoico diria que você confunde bondade com passividade. A verdadeira virtude não é agradar a todos, mas viver em conformidade com os seus princípios e a sua razão. Bem, a questão de sempre concordar e agradar já abordamos, mas o problema vai muito além e se enraiza profundamente nos nossos sentimentos. Passamos então para a próxima fase da perda de si mesmo, que podemos tranquilamente chamar de esponja emocional. Você não apenas se solidariza com as pessoas, você literalmente absorve o estado delas. A ansiedade delas se torna a sua ansiedade. O mau humor delas estraga o seu dia, que parecia ótimo. Você começa a sentir uma responsabilidade irracional pela felicidade de todos ao redor, seu parceiro, amigos, até mesmo colegas, como se sua missão fosse andar por aí e fazer todo mundo feliz.
Vou te dar um exemplo dolorosamente familiar. Você teve uma manhã maravilhosa, está cheio de energia e vitalidade, e de repente, seu amigo eternamente insatisfeito te liga. Por meia hora inteira, ele reclama do chefe, do trânsito, até mesmo do café que esfriou. Você ouve com atenção, encoraja, dá conselhos. No final, ele talvez se sinta um pouco melhor e segue seu caminho com a consciência tranquila. E você? Você desliga o telefone e sente como se toda a sua energia vital tivesse sido sugada. Seu bom humor evaporou e na sua cabeça se instalou a tristeza e a irritação de outra pessoa. Isso não é empatia saudável. É a completa anulação das fronteiras emocionais. Você transforma voluntariamente seu mundo interior num recipiente para o negativismo alheio. Do ponto de vista do estoicismo, este é um dos maiores erros. Você tenta controlar o que não está sob seu controle, os sentimentos de outra pessoa, e ao mesmo tempo, perde completamente o controle sobre a sua própria paz de espírito, que é a única coisa que você realmente possui. Você entrega sua harmonia em troca da ilusão de que pode consertar o humor de outra pessoa. Mas se as duas primeiras fases são a renúncia aos próprios desejos e emoções, o que se segue é o mais perturbador. Você começa a abdicar da sua própria identidade. A este conjunto de características chamamos efeito camaleão. Isto acontece quando você não apenas concorda ou demonstra empatia. Você começa a mudar ativamente para se adequar às expectativas das pessoas ao seu redor. De repente, você passa a ouvir música de que não gosta nem um pouco, só porque o seu novo parceiro a ouve. Torna-se um fã fervoroso de uma série que considera chata, simplesmente porque todos os seus amigos a discutem. Suas opiniões políticas, seus hobbies, até mesmo seus sonhos, tudo se torna maleável e se adapta à pessoa de cuja aprovação você procura no momento. E é aqui que muitos cometem um erro crucial, chamando-lhe flexibilidade de caráter, ou a capacidade de estar na mesma sintonia. Mas sejamos honestos. Isto não é flexibilidade, é autoanulação. Flexibilidade é quando, mantendo-se fiel a si mesmo, você experimenta algo novo com interesse. O efeito camaleão é quando você se apaga para desenhar, no seu lugar, uma cópia de outra pessoa. Em algum momento, você para e faz a si mesmo uma pergunta simples. O que é que eu realmente quero? Que comida eu gosto? Que filme eu quero ver hoje à noite? E em resposta, silêncio, vazio. Você se habituou tanto a se guiar pelos gostos alheios que simplesmente esqueceu os seus próprios. Para um estoico, este seria o pior estado possível. Afinal, o seu principal objetivo é viver em harmonia com a sua própria natureza. Mas que natureza pode ter um camaleão? A sua única natureza é refletir o fundo. Mas você não é o fundo. Você é a obra de arte. Prosseguindo. Quando você deixa de lado seus gostos e opiniões, o próximo passo lógico é que você coloca sua vida em pausa. Esse padrão de comportamento pode ser chamado de sonhos adiados. Lembre-se do que você sonhava há 5, 10 anos. Fazer uma nova faculdade, abrir um pequeno café, mudar-se para a praia. E agora, pergunte a si mesmo, onde estão todos esses planos? Muitas vezes, eles estão guardados na prateleira mais alta, cobertos pela poeira das prioridades alheias. Você adia a faculdade porque seu parceiro precisa de apoio agora. Você recusa uma promoção no trabalho que exige mudança porque as crianças estão acostumadas com a escola delas. Você não faz os cursos que sempre sonhou porque agora não é a hora. Preciso ajudar meus pais com a reforma. Cada uma dessas escolhas, individualmente, pode parecer um ato nobre e amoroso, mas quando isso se torna um padrão, não é mais sacrifício. É uma renúncia ao seu próprio destino. Você se convence de que sua hora ainda vai chegar. Quando as crianças crescerem, quando comprarmos o apartamento, quando tudo se ajeitar para todo mundo. Mas a verdade é que o momento perfeito nunca chega. Você não está vivendo sua própria vida.
Você está vivendo na sala de espera da vida dos outros. Os estoicos diriam que você está traindo seu próprio potencial. Sua vida não é um rascunho que pode ser reescrito do zero. Ao abrir mão de seus objetivos em prol da conveniência alheia, você arranca páginas do exemplar único do livro da sua vida. E um dia, você corre o risco de descobrir que não restaram mais capítulos sobre você. Então, você adiou seus sonhos, se adaptou aos gostos alheios. Mas o que alimenta toda essa engrenagem? Vamos falar sobre o vício mais poderoso do mundo moderno: a busca incessante por aprovação. Sua autoestima se transforma numa montanha russa, pilotada por completos estranhos. Um curtir na sua foto, e você está no topo do mundo. A ausência de reação, ou, Deus me livre, um comentário crítico, e você despenca num abismo de autoflagelo. Você toma decisões sempre se perguntando: o que as pessoas vão pensar? Será que vão gostar? Não vão me julgar? Sua própria opinião sobre si se torna secundária, irrelevante. O que importa é o seu reflexo nos olhos dos outros. Você compra roupas não para si, mas para impressionar. Escolhe uma carreira não pela paixão, mas pelo prestígio no seu círculo. Você abdica de ser seu próprio juiz, entregando esse papel a uma multidão muitas vezes anônima e completamente indiferente. Para um estoico, isso é a raiz de todos os males. Prender sua paz de espírito a curtidas e elogios é como construir uma casa na areia durante uma tempestade. Seu valor não é definido pela quantidade de aplausos. Ele é determinado pelas suas ações, pela sua honestidade consigo mesmo. Elogios e condenações são fatores externos que vêm e vão. Sua fortaleza interior é isso que deve permanecer inabalável, independentemente do que aconteça lá fora. E aqui chegamos ao clímax. Ao ponto em que todo esse sistema de autossacrifício falha e revela sua verdadeira e feia face. Já falamos sobre a concordância eterna, a absorção emocional, a renúncia à sua própria identidade, os sonhos adiados e a dependência de aprovação. Parece que a pessoa que faz tudo isso é um santo, um mártir que se sacrifica no altar dos relacionamentos. Mas aqui está a reviravolta. Na verdade, algo completamente oposto acontece. Você não se torna uma pessoa boa. Você, imperceptivelmente, começa a acumular ressentimento e agressão passiva. Aquela raiva silenciosa e profunda contra aqueles por quem você, aparentemente, fez tudo isso. Você começa a se irritar com colegas que ajudou em silêncio, a ficar com raiva do parceiro cujos gostos você se adaptou, a sentir mágoa de amigos por quem você cancelou seus planos, seus relacionamentos, que você tanto se esforçou para manter à custa de si mesmo, começam a ruir, mas não por causa de conflitos abertos, que você tanto temia, e sim por essa tensão não dita, que você mesmo criou com seu silêncio e seu eterno sim. Você não se torna melhor, mas sim mais cínico e infeliz. E o mais assustador, um dia você vai olhar no espelho e não reconhecer a pessoa que vê. Você vai se perguntar: o que eu realmente quero? O que eu amo? Quem sou eu sem a aprovação dos outros? E a resposta pode não existir. Porque o verdadeiro você foi enterrado sob uma montanha de desejos, expectativas e opiniões alheias. E este é, talvez, o mais destrutivo de todos os 15 sinais. E aqui chegamos ao ponto crucial. O que acontece quando a nossa paciência se esgota? Você pode acreditar que, ao se sacrificar, está se tornando uma boa pessoa, o melhor amigo, o parceiro ideal, o funcionário insubstituível. Mas eis a reviravolta. Na verdade, você, sem perceber, começa a acumular ressentimento e agressão passiva. Aquele ressentimento silencioso e profundo contra aqueles por quem você fez tudo isso. Você não se torna melhor, mas sim mais irritado, cínico e infeliz. Seus relacionamentos, que você tanto se esforçou para manter, começam a se desfazer devido à tensão que você mesmo criou com seu silêncio. E o mais assustador, um dia, você vai se olhar no espelho
e não vai reconhecer a pessoa que vê. Você vai se perguntar: o que eu realmente quero? O que eu amo? Quem sou eu afinal sem a aprovação dos outros? E a resposta pode não existir, porque o seu eu verdadeiro foi enterrado sob uma montanha de desejos, expectativas e opiniões alheias. Perder a si mesmo não é um sacrifício nobre, é uma traição lenta à pessoa mais importante da sua vida, a si mesmo. Estoicos, como Marco Aurélio ou Sêneca, ensinavam: sua principal obrigação é cuidar da sua alma, do seu núcleo interior, porque somente uma pessoa íntegra e fiel a si mesma pode realmente trazer benefício e alegria aos outros, sem se destruir no processo. Obrigado, por assistir a este vídeo até o final. Se você se reconheceu em alguns pontos, não ignore isso. Deixe seu like se foi útil e inscreva-se no canal para não perder novos vídeos sobre como viver de forma consciente e em harmonia consigo mesmo. Agora, uma pergunta para você. Qual desses sinais é o mais familiar? E você já notou como isso afeta sua vida? Compartilhe sua história nos comentários. Vamos apoiar uns aos outros nesta jornada.